Muito bom dia, nação. Logo cedo já estamos aqui trazendo notícias e informações do Flamengo para vocês. Na manhã desse domingo, bem cedinho, já estamos aqui. Eu gostaria que você participasse já aqui do nosso canal. Primeiramente, deixando seu like. Seu like é importantíssimo porque apoia o trabalho do nosso canal para a gente sempre trazer informações para vocês do Flamengo aqui no nosso canal, tá certo? E na manhã desse domingo a gente preparou para vocês aqui bastante coisas referente ao Flamengo. Tivemos aí o empate do Flamengo contra o América Mineiro por 1-1, um empate que com sabor de derrota, porque o Flamengo empatou com o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. O Flamengo que precisava da vitória para continuar brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, agora tem que torcer para o Botafogo perder a partida, né, para poder não se distanciar muito. O Flamengo nesse momento é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, o Grêmio venceu e acabou passando o Flamengo, e agora vamos ver o que vai acontecer. O Flamengo enfrenta o Grêmio também, inclusive, pela Copa do Brasil, semifinal da Copa do Brasil. Nós vamos analisar muita coisa aqui no nosso canal. Tem o João Guilherme falando sobre a semifinal da Copa do Brasil, o que ele espera dessa semifinal, né? Tem também aí o Vene Casagrande, tem o Alan falando sobre a partida, os dados da partida, e vamos analisar os comentários do programa da ESPN Brasil. Mais um detalhe importante que eu queria mostrar para vocês aqui no início do vídeo é o seguinte, é o Rodrigo Caio, desolado com o filho dele após a partida do Flamengo, sem ter oportunidade de jogar, e ele já está recuperado. Ele poderia ter uma oportunidade para poder aí jogar pelo menos alguns minutos, né, no Flamengo, mas parece que o xerife, né, o xerife do Flamengo, que foi durante muito tempo xerife do Mengão, parece que está chegando ao fim o momento dele continuar no Flamengo. Mas é uma imagem aí que deixa todo mundo aí meio apreensivo, né? Porque ele poderia ter uma oportunidade aí para ver como ele está, né, no Flamengo. Então, vamos aqui para o vídeo de hoje, vamos analisar tudo no nosso canal. Se você não é inscrito, eu convido você a se inscreva e ative o sino das notificações. Crédito canal ESPN Brasil, canal de João Guilherme, Flá TV, link na descrição. Bora então para as notícias do Flamengo. O Flamengo sofreu no Maracanã. O Grêmio venceu, o Flamengo empatou com o América, um dos piores times em termos de pontuação no campeonato. 65 mil torcedores, casa cheia, expectativa de uma festa com o Flamengo que parecia estar melhorando, mas não venceu. Pedro Henrique Torre traz mais informações. Valeu, pessoal. O América Mineiro chegou como lanterna do Campeonato Brasileiro neste sábado aqui no Maracanã e quase arrancou uma vitória histórica sobre o Flamengo, mas acabou sofrendo um empate nos acréscimos, 1-1 no placar, e aí uma frustração geral dos quase 65 mil torcedores do Flamengo que estiveram aqui no Maracanã para acompanhar essa partida. O América deu um pulo na tabela, deixou o Vasco na lanterna, foi ali a 10 pontos. Já o Flamengo chegou a 28, tem uma vitória a mais do que o Palmeiras e ainda se mantém na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, mas o Botafogo pode ampliar ainda mais a vantagem na ponta da tabela neste domingo contra o Santos. Um jogo disputado, o Flamengo empolgado, tinha reunido o quarteto histórico pela primeira vez depois de mais de um ano. Bruno Henrique, Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta, começou pressionando. O Gerson perdeu uma grande oportunidade de cabeça, mas o Flamengo deu muitos espaços ao América, especialmente ali no meio de campo, contra-ataques fartos. E aí acabou sofrendo gol, mas no fim da partida o Felipe Azevedo em um chute na entrada da área. O Vitor Hugo empatou nos acréscimos de cabeça, uma falta alçada dentro da área do América. E aí a torcida tentou ter a esperança de uma virada, quem sabe relâmpago, mas não foi possível. 1-1, frustração para o Flamengo, 3 rodadas seguidas que não vence no Campeonato Brasileiro, 3 empates, e aí ouvimos os personagens aqui do Maracanã. Eu acho que o jogo foi bastante caótico, mais de todo o segundo tempo. O time acelerou muito cada jogada, não entendeu bem os tempos de ataque e essa situação com um rival que perseguia individual nos provocou um pouco de desesperación.
Criamos oportunidades, tivemos chance de fazer os gols. Infelizmente não fomos felizes. Acho que é caprichar um pouco mais nessa finalização para terminar melhor as jogadas e conseguir o resultado positivo. Hoje nós fizemos um grande jogo, a gente está lamentando o empate com o Flamengo dentro do Maracanã, essa é a verdade. Por quê? Porque nós fizemos um gol que foi anulado, fizemos um outro gol, perdemos outro em seguida que poderia ser o 2-0 decretando a vitória. E aí a gente toma um gol nos acréscimos. Então é isso, o Flamengo agora troca aquela chavinha da temporada. Quarta-feira tem jogo em Porto Alegre contra o Grêmio, jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro só na próxima semana, próximo sábado, contra o Atlético Mineiro, fora de casa. E o América Mineiro espera uma semana para receber o Palmeiras no Independência. Obrigado, Pedro. E aí, é um bom trabalho. O Flamengo, desde a estreia do Sampaoli, 25 jogos, 14 vitórias, 7 empates, 4 derrotas, aproveitamento de 65%. Marcou 49, sofreu 25, quase 2 gols marcados em média, é 1 sofrido. É o terceiro empate seguido, né? Foi Palmeiras, Fluminense e agora América. Neste meio do caminho teve as 2 vitórias aí sobre o Furacão na Copa do Brasil. E aí, eu tenho a impressão, Léo, que o gol do Vitor Hugo no final do jogo ameniza um pouco a vaia que viria. Teve vaia no final, mas foi menos. Mas pela atuação, agradeço o pontinho. Hoje foi, achei, um dos jogos mais fracos do Flamengo na gestão Sampaoli. Os números ali, eu acho que estão no pacote. Tá? Os times do Sampaoli são times que concedem bastante aos adversários em termos defensivos, porque é um time que se expõe muito e hoje isso acabou muito claro no segundo tempo. Né? No segundo tempo, o América, por várias vezes, expôs essa questão da transição defensiva do Flamengo. O torcedor acaba pegando no pé do Davi Luiz, que de fato teve dificuldade, inclusive no lance do gol, mas se a gente olhar a recuperação do Flamengo sem bola, é uma recuperação lenta, que dá muito espaço, então muitas vezes o que estoura lá atrás é pelo que não está sendo feito lá na frente. Foi o quinteto histórico jogando junto, né? Hoje pela primeira vez desde o início em algum tempo, com o Alan ali como primeiro volante, mas tem que acertar essas questões. Achei as 2 leituras dos técnicos corretas, o Mancini também muito lúcido, né? O América podia ter rodado a faca, o América ali, no 1-0, o Flamengo estava mortinho. O América podia ter feito o 2-0, não seria nenhum absurdo por como estava o jogo, né? E no final acaba tomando o gol, mas... O Bruno Henrique até fala, né? Desculpa, Léo, te interromper, mas o Bruno Henrique fala, se o América jogasse assim contra todo mundo, não estaria onde está na zona do rebaixamento. E acho que muitas vezes o América joga assim. Você vê, hoje mesmo, era para ter ganhado o jogo. Muitos jogos o América não ganha, mas tem o desempenho para ganhar. Então, acho que isso, o torcedor do América que está olhando o time nessa situação complicada, é animador. Eu acho que o América tem... Hoje, alguns jogadores, o Martínez fez um jogo ótimo. Acho que o América sai grande no Maracanã. Eu sei que a frustração de não ter vencido lá, são 23 anos sem vencer no Maracanã, mas acho que o América pode olhar para frente com a perspectiva melhor. E o Flamengo na Copa do Brasil, isso interfere um pouco, tem um peso para quarta-feira. Muita gente chamando atenção para o lado físico, né? O Flamengo mostrando um cansaço nesse jogo. Eu acho que os alertas são os alertas que o jogo deixa, dos erros. Por exemplo, o Grêmio é um time que tá prontinho para aproveitar se o Flamengo jogar desse mesmo jeito, e eu acho que é o que vai acontecer, mas o Flamengo não pode ser tão passivo na perda de bola. Muitos torcedores acham que o Flamengo dá o seu máximo nas Copas e, às vezes, em alguns jogos do Brasileiro, não é o time mais concentrado do mundo, mais empenhado do mundo. Jogos como hoje dão até alguma razão para quem pensa assim, mas na Copa isso nunca vai acontecer. Então acho que são coisas para ter o aprendizado, mas o jogo da quarta-feira acho que tem um perfil bem diferente. Acho que fizemos tudo que a gente treinou. A América é o último colocado. A gente sabe que os times que vêm jogar contra o Flamengo vêm sempre querendo ganhar, né? A gente propôs o jogo inteiro e eles só saíram no contra-ataque. Se eles jogasse assim contra o Flamengo, com todos os times, eles não estavam lá embaixo. Alan, jogo truncado, clássico, sua estreia, não foi o que você esperava, porque eu também acho que você não mereceu aquele cartão. Mas o que faltou hoje pro time? Cartão? Oh, perdão. O que faltou hoje pro Flamengo realmente ganhar a partida? O gol. Mas faltou detalhe fino ali. Mas enfim, foi um grande jogo, eu vejo com bons olhos o jogo de hoje e faltou só o gol mesmo e seguir trabalhando porque a nossa evolução está sendo positiva e essa semana agora vai ser bem importante pra gente. Mais duas, hein? A camisa... Aqui. Seu segundo jogo com a camisa do Flamengo, você que estava lesionado antes de chegar aqui, queria saber como é que você tá
em forma física, se você já se sente 100%. Se você puder também responder, amanhã tem o sorteio da Copa do Brasil, Flamengo e Grêmio. Você prefere decidir no Maracanã ou decidir na Arena do Grêmio? Aos poucos eu vou ganhando ritmo, vou ganhando minutagem, isso é o mais importante. Outra coisa que é o mais importante também é o nível da dor, né? Hoje estou zerado de dor, agora é ganhando ritmo de jogo, que eu fiquei 4 meses parado, né? Um tempo bom e aos poucos eu vou evoluindo e para daqui a pouco tá 100% e correndo muito aí, dando alegria para todos vocês. E sobre o sorteio, cara, não vejo decisão qual o melhor campo. A gente tem que ganhar, independente de onde a gente joga, independente de onde o Flamengo joga, a gente tem que ir para ganhar e, se possível, a gente buscar as 2 vitórias. Alan, o que passou pela sua cabeça quando você foi chamado pelo treinador a sua primeira vez, com a camisa do Flamengo hoje no Maracanã, contra o Fluminense, o seu ex-clube? Qual foi o sentimento quando você foi chamado para poder entrar em campo? Sentimento de ansiedade, né? Não vi esse momento, né? Esperei bastante, então estava ansioso para estrear aqui no Maraca, ainda mais num clássico, mas suportei bem, acredito que corri bem ali e sem dor, né, na lesão, e foi o mais importante. Uma atuação vergonhosa do Flamengo na partida contra o América Mineiro, que era o lanterna da competição no Maracanã lotado. Gente, se a gente olhar em perspectiva, era o jogo mais fácil possível do campeonato até agora para o Flamengo, né? Enfrentando o lanterna diante do seu torcedor, e foi uma atuação muito ruim. Empate por 1-1, sendo que o Flamengo mereceu perder o jogo. O Flamengo teve uma oportunidade clara de gol no primeiro tempo, após um cruzamento do Everton Ribeiro para uma cabeçada do Gerson, e mais nada. Atuação, mais uma vez, muito ruim do Gabigol. E no final do primeiro tempo, o América Mineiro começou a rondar a área rubro-negra, o que não havia acontecido nos primeiros 30 minutos. No segundo tempo, entra Rodrigo Varanda, que muda a história no jogo. Aliás, ele fez um gol que foi bem anulado, afinal de contas estava em impedimento, mas continuou importunando bastante a defesa do Flamengo. Havia um espaçamento muito grande entre meio-campistas e zagueiros do Flamengo. E por ali o América começou a incomodar bastante a equipe treinada pelo técnico Jorge Sampaoli, que nada fez para melhorar essa situação. Aliás, pelo contrário, tira Everton Ribeiro, coloca Vitor Hugo, que entrou mal no jogo, a gente vai chegar lá na análise sobre ele daqui a pouquinho, e tira Bruno Henrique para colocar o Pedro. Bom, o América, que ameaçava o Flamengo, foi bem superior no segundo tempo, finalmente chegou ao seu gol com Felipe Azevedo, após um cruzamento que veio do lado esquerdo ofensivo da equipe visitante. Aí o Flamengo foi para a base do abafa, do vamos que vamos, Davi Luiz virou ponta direita, lateral esquerdo, e chegou ao gol aos 49 do segundo tempo, numa cabeçada de Vitor Hugo, que entrou muito mal, mas acabou fazendo o gol do empate. Atuação lamentável do Flamengo. Mais uma partida ridícula do Flamengo depois de uma semana treinando. Foi assim nos 4-0 do Red Bull Bragantino e novamente hoje no Maracanã com mais de 65 mil pessoas. Uma atuação patética, uma coisa assim inexplicável, imperdoável. Tivemos Arrascaeta, boa parte do jogo, sem disputar uma bola. Gerson pedante, perdeu um gol absurdo de cabeça. Gabigol perdeu uma chance incrível no passe do Arrascaeta no segundo tempo, porque não chutou com a perna direita. O Wesley errando barbaridade, o time indolente. Everton Ribeiro muito mal durante boa parte do primeiro tempo, enquanto esteve em campo no comecinho do segundo. Enfim, uma atuação pífia de um time que eu tenho dito há algum tempo que escolhe os jogos. Também muito mal o técnico Jorge Sampaoli, que precisa mexer mais no time nessas horas, tirar 2, 3 jogadores, o que explica Gerson e Gabigol até o final dentro de campo. Vão jogar assim contra o Grêmio? Provavelmente não. Eles escolhem jogos, eu tenho dito há algum tempo, e muita gente fica na bronca, não concorda, não entende, escolhem sim. Escolher jogo não significa que eles sejam os maiorais, que eu concorde com isso, e vençam quando eles bem entendem. Ao contrário, significa agir como se pudessem vencer quando bem entendessem, como se tivessem tal poder, como se tivessem tal possibilidade. Não tem. Não tem. E hoje quase perderam para o América, que é um lanterna que só está nessa condição, sabemos disso, por conta do acúmulo de competições, né? Jogando o Campeonato Brasileiro, jogando a Copa do Brasil até a semana passada, quando foi eliminado nos pênaltis pelo Corinthians, e jogando também a Sul-Americana, se classificou goleando o Colo-Colo nesse meio de semana. Mas, independentemente disso, é um time
inferior, é um time que estava em último lugar, precisando pontuar e merecia até vencer o América. Segundo tempo, muito mais organizado, criando as situações. São Paulo tem culpa, óbvio que tem. O técnico sempre tem uma parcela de responsabilidade, mas não dá para entender quem simplesmente minimiza o comportamento dos atletas. O gol que o Gerson perdeu de cabeça no começo do jogo, quando o Flamengo começou de novo, como foi contra o Fluminense, pressionando para tentar fazer 1-0, teve oportunidade e não fez. O gol que o Gabigol não finalizou, porque tentou driblar o goleiro, a bola no pé direito dele. Um jogador do calibre dele não tem coragem de chutar com a perna direita. Isso é ridículo. Perna direita, chuta, amigo. Se perder, perdeu, mas tenta. Um absurdo, uma situação muito vergonhosa, muito constrangedora, algo realmente... Olha, eu diria o seguinte, a atuação do Flamengo hoje foi um negócio que deu nojo. Nojo de ver. Quanta indolência, uma coisa realmente patética, e acho que dá para discutir, inclusive, questões um pouco mais profundas, né, com relação a isso, né? Muito bem, mas vamos lá, vamos em frente. A atuação do Flamengo, o empate do Flamengo com gosto de derrota, a verdade é essa. Não é para se comemorar empate dentro de casa diante do América Mineiro, que até o começo da rodada era a lanterna do Campeonato Brasileiro. Coisa lamentável, gente. Partida ridícula, partida para ser esquecida. A forma como os jogadores trataram essa partida de hoje foi surreal. Os jogadores visivelmente, sabe, apáticos, sem vontade de estar jogando, parecia que não queriam estar jogando. O que está acontecendo? Toda vez que o Flamengo fica uma semana treinando, acontece isso. O desempenho é horrível. E isso precisa ser explicado. Achei horrível a partida do Flamengo hoje. Cara, assim, de verdade, não é querendo esnobar do América Mineiro, não. Mas, pô, não dá para tu jogar desse jeito contra o Lanterna no Campeonato Brasileiro, gente. Não dá, cara. Partida horrível. Partida horrível do Flamengo. Péssima do Flamengo. Time todo desorganizado. O Wesley foi muito mal hoje na lateral direita do Flamengo. Ô São Paulo, por que você tira o Fabrício Bruno? O Fabrício Bruno é seu principal zagueiro. É o zagueiro mais rápido do elenco. Aí você vai e tira o Fabrício Bruno. Não faz sentido. Gabigol horrível, Gabigol andando em campo. Inclusive, ele tem que ser cobrado. Ah, mas não pode cobrar o Gabigol. Claro que pode, pô. Não só pode, como deve cobrar, pô. Não é porque ele já fez o que fez com a camisa do Flamengo que ele pode tudo dentro do Flamengo. Não pode. Ele não pode tudo. Cara, você vê como o ano de 2019 ele foi realmente história, né? Porque, pois é, pra quem não sabe. Em março de 2019, 8 meses antes da final contra o River Plate, o Gabigol, que tinha acabado de chegar ao Flamengo, ele foi ao prédio do Fox Sports aqui na Barra gravar uma entrevista para o programa do Benja. E aí a produção combinou o seguinte, cara, vamos entrar ao vivo com o Gabigol no programa que o João Guilherme apresenta, o Expediente Futebol, para promover a entrevista do Benja com ele, que vai ao ar na próxima sexta-feira. Legal. E aí entramos lá, oi Benja, você está convidado aí? Tô aqui, Gabigol e tal. E o Benja, com aquele jeito brincalhão dele, num improviso, sem combinar nada comigo, ele virou e falou assim, João Guilherme, o negócio é o seguinte, narra um gol do Gabigol aí na final da Libertadores. Aí eu falei, tá bom, Benja. E aí eu falei, cara, vou narrar um gol. Como é que eu imagino a final da Libertadores? Imagino contra o time argentino. Acertou! Só que eu narrei um gol contra o Boca. Ah, tá. É verdade. E o jogo que eu narrei fictício pro Gabigol, o placar estava 1-1 e foi o gol do Gabigol no final do jogo, 2-1, que deu o título ao Flamengo. Cara, então foi um negócio realmente para ficar arrepiado, é uma coisa de maluco isso aí, cara. Para esse ano de 2023, afinal a gente já sabe que é no Maraca. Tem alguma previsão? Já saiu a escala. E já saiu também o chaveamento, que é importante, né? Ah, sim, porque muita gente falava, um Fla-Flu na final, já não tem como. Mas pode ser nas quartas. Pode ser nas quartas, mas do outro lado tem Palmeiras, Atlético Mineiro, tem o Boca Juniors, né? Que nos anos 2000 foi o grande argentino bicho-papão da Libertadores. Como é que você imagina essa decisão da Libertadores? João que tá narrando, inclusive, né? A Copa Sul-Americana e também a Libertadores, hein, João? Isso, estamos lá no Paramount Plus, né, narrando a Libertadores, a Sul-Americana. Inclusive, narrei na fase de grupos 2 jogos do Flamengo, contra a Iublense e contra o Alcas, no Maracanã, né? E... Pé quente, né? Sim, e aí, em breve, acho que outras partidas do Flamengo estarão por lá também. Cara, o Flamengo, ele caiu de um lado da chave que eu acho mais difícil, né, do que o outro lado, mais competitivo. Porém... analisando o elenco que o Flamengo tem, né, as condições que o Flamengo tem,
é perfeitamente possível o Flamengo estar na final no dia 4 de novembro do Maracanã. E aí seria algo épico, memorável, né? Pois é. Talvez seja, caso aconteça, um momento maior do que a vitória contra o River em 2019, porque o Flamengo pode se tornar, dentro do Maracanã, o maior campeão brasileiro da Libertadores da América. Pode ser tetra. Então, de um time que em 2019... um certo narrador disse, né? Quem foi que disse um dia que o Flamengo não tem tradição na Libertadores da América? O Flamengo pode sair daquele ponto de 2019 para o maior time brasileiro na Libertadores. Então é algo que existe uma expectativa muito positiva e que pode acontecer, eu acho. Temos alguns tricampeões do Brasil, além do Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Santos. E tirando o Flamengo, só o Palmeiras pode chegar a essa condição. Pois é. Nessa disputa, né? Então... imagina um tetracampeonato no Maracanã. Não, Mas esse ano... vai ter um detalhe. Esse ano não vai dar pra ter a narração da decolagem pra final da Libertadores. Porque vai ter que ser a narração da saída do ônibus, né? Opa! O ônibus a caminho do Ninho, do Ninho para o Maracanã, você já pode narrar. Que, aliás, vocês fazem muito bem aqui na Flá TV. Eu sempre acompanho a Luana lá no helicóptero. Pô, e você comandando aqui com a galera no estúdio. Muito bom, muito bom. Eu acho que pode preparar aí, que acho que vai rolar, hein? Bom, e já avisa a Paramount, pelo amor de Deus, Paramount Plus, né? Fala com o Zebini lá. Isso, Eduardo Zebini, exato. Meu xará. O João Guilherme, por favor, se o Flamengo estiver nessa final, né? Agora, próxima semana tem Flamengo e Grêmio, hein? Semifinal, não é da Libertadores, é da Copa do Brasil. Tem. Do lado do Grêmio, Renato Gaúcho, que também era o treinador na época. Sim, exato. E vale uma vaga na final, dessa vez da Copa do Brasil. E o Flamengo, ele... É o favorito? Eu acho que sim. O Flamengo é o favorito para ganhar a Copa do Brasil. Né? Porque o Flamengo ele é melhor do que o Grêmio, melhor do que o São Paulo, melhor do que o Corinthians. Ele tem mais time, né? Ele tem mais elenco. Agora, não significa dizer que vai ganhar, mas que ele tem mais condições, eu acredito que sim. E o fato de decidir no Maracanã foi algo muito positivo para o Flamengo, assim como foi para o São Paulo também, ao decidir no Morumbi contra o Corinthians. Né? Eu acho que é uma vantagem que todos querem ter. Decidir em casa, né? Por exemplo, 2019 eu não imaginava que ia acontecer aquilo. Já estava preparando o discurso da derrota, né? O 43, sei lá. Não deu pro Flamengo. Foi mais legal, como é que foi isso? Isso é legal falar, né, João? Porque até a conquista do bicampeonato da Libertadores é para uma geração de rubro-negros que viam o Flamengo batendo na trave, né? Exato. Algumas eliminações frustrantes ali, né? Durante muito tempo que a gente cantava na arquibancada, Libertadores, qualquer dia estamos aí. Mas agora já e agora uma participação seguida. Qualquer dia, na final eu tô aí. Como é que foi pra você, João? Aquele final de jogo, o River vencendo por 1-0, porque bate aquela tristeza, né? Pô, eu tô aqui na final, eu posso ser a voz desse título. Você sabe que isso aí que vocês falaram agora, dessa trajetória de 38 anos, de Libertadores, qualquer dia eu tô aí, e quando chegava às oitavas de final era uma festa, o Flamengo chegou às oitavas de final, pá. Quando chegou às quartas de final, raramente chegou, também era uma festa, e muitas eliminações, né, que foram marcantes. Eu acompanhei tudo isso, né, e boa parte disso trabalhando já. Então acho que isso acabou me ajudando na hora daquela narração, porque acabou virando uma retrospectiva desses 38 anos, né? Um elo de ligação de 81 para 2019. Aí vieram aquelas frases, aquilo tudo. E eu, sinceramente, assim, eu imaginava, durante o jogo, que o Flamengo poderia empatar o jogo. Eu vi ali um empate. Mas não imaginava a virada. E aí entra o imponderável e a surpresa que transforma a narração no improviso mais absoluto de todos, assim. E, de fato, quem vê... Outro dia postaram no TikTok os 5 minutos finais do jogo. E eu, de fato, já iniciava uma narração tipo assim, 43 minutos do segundo tempo, o River Plate se aproxima da sua 5ª Libertadores, o 2º título seguido. E caso o Arrascaeta não tivesse roubado a bola, eu provavelmente falaria assim, e o Flamengo... 38 anos depois chegou, a nação rubro-negra tem que ficar orgulhosa por isso, o Flamengo está na final. Preparando o discurso. Exato. Mas aí aparece a frase, Arrascaeta roubou a bola. E aí mudou tudo. Porque Bruno Henrique, Arrascaeta, Gabigol e depois, incrível.
É um negócio... Cara, eu vou te falar, dificilmente vai acontecer algo parecido com aquilo, né? Acontece no futebol, mas é raro, né? É raro. E num jogo daquela grandeza, Flamengo e River Plate, Flamengo 38 anos sem ganhar uma Libertadores na América. Então é realmente um jogo que para sempre ele vai ser lembrado, né? As futuras gerações rubro-negras, né, que vão nascer daqui a 50, 60, 100 anos, eles vão falar desse jogo, do dia 23 de novembro de 2019, aconteceu assim. Não sei, até lá acho que o Flamengo vai ter pelo menos mais 20 Libertadores. Mas, provavelmente. Mas essa é 2019. É o que a gente espera. E o Pedro Marcos, o João não falou dos 63 quilos de alcatra limpinha. Rapaz, isso aí, isso repercutiu muito, rapaz. Inclusive internamente, repercutiu bastante. Opa, porque é o seguinte, cara, o Arrascaeta foi contratado em janeiro de 2019. Sim. Né? E o Fox Sports Rádio era um fenômeno de audiência. E no programa Fox Sports Rádio, o pessoal estava comentando a contratação do Arrascaeta, né? E aí o Fábio Sormani, né, meu companheiro Fábio Sormani, comentou dizendo que achava que o Cruzeiro tinha feito um bom negócio. E o Oswaldo Pascoal usou uma gíria que é muito comum no interior de São Paulo. O cara fala milhões, ele fala quilos de alcatra. Ele traduz 1 milhão em quilos de alcatra. E o Arrascaeta custou 63 milhões de reais. E aí o Pascoal falou, 63 quilos de alcatra limpinha e tal. Na época foi isso. Passou o tempo. Eu confesso que na época eu não me liguei nisso, não tinha visto isso. Passou o tempo, 2021, iniciando a Libertadores da América, na semana de Vélez e Flamengo lá em Buenos Aires, que o Flamengo venceu por 3-2, e o Arrascaeta fez o gol que decidiu o jogo. Surgiu uma polêmica, o Sormani falou alguma coisa que eu não me lembro, e isso explodiu no Twitter. E o Arrascaeta respondeu no Twitter com a frase 63 quilos de alcatra limpinha. Debochando, um deboche. E aí eu li a frase. Eu falei, porra, mas por que o Arrascaeta tá falando isso, cara? Eu não sabia da história lá do... Mas eu achei legal. Beleza. Guardei. Saiu o gol. Arrascaeta, um deboche. Aí eu lembrei, aí eu falei, 63 quilos de alcatra limpinha e muito talento, Arrascaeta. Aí, cara... Pegou. Aí explodiu. Mas aí eu soube da origem disso. E soube que tinha companheiros envolvidos. Aí eu falei, rapaz, que situação. Que desagradável. E aí eu tive que internamente falar com o Sormani, com o Pascoal, que são, inclusive, pessoas que eu me dou muito bem, são amigos que eu tenho na profissão. São pessoas muito bacanas. E eles entenderam. Não ficamos chateados com você, não. Que é isso, a gente sabe que você não tem maldade. Falei, cara, e realmente não tive maldade nenhuma, não, por favor. Porque poderia até soar como uma coisa antiética, né? Porque é uma fala uma cutucada, né? Assim, então foi muito chato, assim, internamente. E eu fiz questão de esclarecer para eles, né? E eles entenderam, falaram, não, João, tranquilo, a gente sabe que você não é disso e tal. E o Pascoal até brincou, pô, mas ficou legal pra caramba, e tal, a narração, o Pascoalzinho é uma figuraça e tal. E foi isso, mas, cara, até tem camisa já disso aí. 62 quilos de alcatra limpinha. Mantos bravos, né? Tem bastante, muito legal, né? Então são essas passagens que marcam, né, e que ficam, né? Flamengo e Olímpia, e um Fla-Flu numas quartas de final, você acredita? Num Fla-Flu nas quartas de final, como é que você vê? Eu acho possível. Mas eu vou te falar um negócio, cara. O Flamengo também não vai pegar um jogo fácil, porque o Olímpia é uma equipe muito tradicional, muito guerreira, sabe jogar Libertadores, mas o Fluminense tem uma missão dura, hein? Argentino Júnior. Porque o Argentino Júnior jogou muito bem a fase de grupos, é um time que está muito bem, então acho que a possibilidade de ter um Fla-Flu ela é grande, mas eu não sei se vai acontecer, não. Pelo lado do Fluminense. O Flamengo também precisa ficar atento, né? Mas eu acho que o Flamengo tem mais chance contra o Olímpia do que o Fluminense contra o Argentino Júnior. Já tivemos 6 Fla-Flus esse ano, né? Teremos mais 7. No segundo turno do Campeonato Brasileiro, 9. Podendo ter 9. Acho que nunca na história... Será que já teve um ano que teve 9 Fla-Flus? Tomara que aconteça, né? Seria o maior Fla-Flu da história? O maior Fla-Flu de todos os tempos, eu acho. Já foi até pouco tempo agora pela Copa do Brasil, né? Sim. Por ser uma competição nacional. E já tivemos um pela Sul-Americana.
e da Libertadores, porque a Libertadores Não, e com a máximo, final né? sendo no Maracanã, né? Nossa Senhora. Porque você vai, caso aconteça um Fla-Flu, você avançando não é só um avanço para uma semifinal, é um avanço para uma semifinal, você deixando de fora o teu rival. Né? Tomara que aconteça, assim. Eu costumo sempre falar pra galera, a Libertadores é traiçoeira, cuidado com ela, assim. Eu acho que os dois não terão facilidade, mas eu vejo, até pela força do Flamengo de elenco, de condições técnicas, eu vejo o Flamengo com mais reposição. Eu acho que o Flamengo tem uma chance maior do que o Fluminense contra o Argentino Júnior. Mas tô torcendo para a Fla-Flu. Vai ser um deboche total. Eu quero o Fla-Flu 2 jogos no Maracanã, a gente lá narrando. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Então, o Mengão se preparando aí para a Copa do Brasil agora. O foco do Mengão agora virou para a Copa do Brasil e vamos ver o que vai acontecer, né? Então é isso daí, nação. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, compartilhe esse vídeo aí com seu amigo flamenguista, seu grupo do WhatsApp, tá certo? Obrigado por você estar aqui logo pela manhã e a gente se vê no próximo vídeo.